Diz aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. Ah, hoje eu vou experimentar usar essa lousa aqui para ver se fica um pouco melhor o vídeo. Eu tô falando sobre os reis de Israel, os reis bons que Judá teve, né? A gente falou já sobre... Deixa eu ver os reis, esse é o último rei que eu vou estar fazendo vídeo sobre a série Reis e Imperadores. O próximo vídeo eu quero estar fazendo sobre alguns imperadores de Roma. Então a gente já falou do rei Davi, né, que é o exemplo de reis. A gente falou também de Asa, que foi um rei bom também. Falamos de Josafá. Falamos de Ezequias. E agora a gente vai falar de Josias, né? Josias foi um ótimo rei. Ele teve um nascimento, ele perdeu seus pais muito novo, né? Ele perdeu o pai dele, se chamava Amon, ele era filho de Amon. Amon, ele governou por 2 anos só. Ele governou o reino de Judá por 2 anos. E Amon foi vítima de uma conspiração, né? Ele foi vítima de um golpe, né? Mataram ele e as pessoas do reino trataram de descobrir a traição. E as pessoas mesmo condenaram os traidores à morte e levantaram Josias como rei legítimo, né? Porque ele era descendente da linhagem de Davi. E eles põem Josias com apenas 8 anos. Então Josias perde seus pais muito novo, né? Ele perde Amon muito novo. Ele era neto de Manassés. Manassés governou por 25 anos. E Manassés foi um rei muito mal mesmo. Manassés, ele chega a sacrificar o seu próprio filho como holocausto aos deuses, né? Ao nível de cegueira que chegou a Israel, de fazer sacrifício humano, coisa que Deus sempre abominou, né? O único sacrifício humano que Deus aceitou foi de Jesus. Nenhum outro mais sacrifício de seres humanos Deus aceitaria. Isso era uma prática totalmente pagã. Então, por 25 anos, esse rei que sacrificou seu próprio filho, Manassés, ele governou Judá por 25 anos. E aí Amon segue o mesmo caminho do pai dele. Amon era muito mal também. Tanto é que conspiraram contra ele e acabaram matando ele, destronando, matando Amon, né? Então Josias vem dessa perda do pai muito novo. E o nome dele diz pra gente, o significado é Jeová cura, Deus cura. Está muito ligado ao contexto da vida de Josias, né? Josias perdeu o pai muito novo e Deus ia ser quem ia curar o coração de Josias, né? Para que Josias não seguisse o caminho do pai dele, de fazer o mal. Então Josias, essa é a família que Josias vem, uma família má. E Josias, ele inicia um combate à idolatria para limpar o reino do que o avô dele e o pai dele havia feito com Israel, né? Havia contaminado Judá com idolatria. E Josias, com apenas 20 anos, ele inicia
ele começa a derrubar os altares, né, de idolatria aos deuses pagãos que havia em Israel. E a Bíblia chega a dizer que, olha o que Josias faz, ele manda exumar os sacerdotes que haviam sido enterrados no reino de Judá, e ele manda retirar os ossos, ele manda saquear os túmulos dos sacerdotes de Judá, e ele manda queimar os ossos daqueles sacerdotes nos altares idólatras, lá, né, em Betel. Ele manda fazer uma fogueira ali em Betel, e ele queima os ossos dos sacerdotes, que eram os sacerdotes que praticavam essas coisas em Judá. Olha o que Josias faz. Por isso que Josias chamou tanta atenção de Deus, né? Josias ele fez algo que nenhum rei fez antes. Ele mandou exumar os sacerdotes idólatras, e ele manda queimar os ossos daqueles sacerdotes. Quer dizer, nem direito a uma sepultura que aqueles sacerdotes deveriam ter em Judá. E depois Josias, ele inicia o quê? Uma reforma. Josias inicia uma reforma no templo. Ele manda reformar o templo de Salomão. Esse templo estava completamente abandonado, entregue ao relento. E Josias manda reformar esse templo. E na reforma, Josias, ele encontra o livro da lei escrito por Moisés. Encontra os primeiros 5 livros que Moisés havia escrito, né? Ele encontra esses livros e ele lê esses livros pela primeira vez, né? Pela primeira vez, Josias tem um contato com as instruções de Deus. Você vê que Ezequias, você vê 2 reis antecessores a Josias, que era Ezequias. Ezequias havia feito isso. Esse rei aqui havia feito isso. Ele havia combatido a idolatria, e Ezequias havia enviado sacerdotes, espalhado sacerdotes por todo o reino de Judá para ensinar a lei de Deus. Mas já lá no tempo de Manassés corrompeu tudo. Eles perderam provavelmente Manassés desconstruiu o trabalho que Ezequias havia feito, de pôr levitas para ensinar o povo. E o livro da lei acaba se perdendo. E Josias encontra esse livro no templo, e ele vê as coisas que aconteceriam com as pessoas que descumprissem as ordenanças de Deus, né? O castigo que viria sobre o povo de Israel por não dar ouvido ao que a lei dizia, né? A aliança de Deus, por eles não ter atenção, não ter cuidado com as coisas de Deus. Deus cobraria por aquilo, né? E Josias, ele até tenta cumprir tudo aquilo na esperança de que Deus livraria ele daquilo, do juízo da lei, né? Só que Deus manda dizer a Josias, tá vendo? Josias fica inquieto, ele manda servos dele para consultar uma profetisa que havia em Judá. Chamava Uda, uma mulher, para se aconselhar acerca disso, sobre o juízo que viria sobre Judá. Deus já estava falando ali sobre o cativeiro lá na frente com os Edequias, né? Que Deus ia levar eles para o cativeiro.
E a profetisa diz que a profetisa assegurou-lhe que, embora as penas terríveis ameaçadas pela lei seriam aplicadas, ele deveria morrer em paz e ser unido aos seus pais antes dos dias do castigo e da tristeza. Esses dias de castigo e da tristeza de Jeremias lá na frente, no tempo de Zedequias, os 12 primeiros capítulos de Jeremias, ele descreve o reinado de Josias, né? Que o povo se voltou para Deus, né? Que Deus se agradou do que Josias havia feito, da reforma, do combate à idolatria, de ter se arrependido e se voltado para Deus. Jeremias vai citar muito Josias, o livro de Jeremias. E na tentativa de trazer o povo ao arrependimento, Jeremias usa muito Josias, o caso de Josias, porque o povo da época de Josias se voltou para Deus, né? Então o livro é achado, tá? E logo após o livro ter sido achado, Josias ele celebra a maior Páscoa já celebrada na Bíblia. Quer ver a Páscoa de Josias, o tanto de animais que ele ofereceu a Deus? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho na internet. Deixa eu ver se eu encontro. Comemoração da festa da Páscoa. Tá aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 35, o verso 1 diz: Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa em honra de Deus, o Senhor. No dia 14 do primeiro mês foram mortos os carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviço no templo e os animou a fazer bem o seu trabalho. Depois mandou chamar os levitas, que ensinavam a lei de Deus, e todos os israelitas, e que eram separados para o serviço do Senhor, e disse: ponham a arca da aliança no templo destruído pelo rei Salomão, filho de Davi, pelo templo construído, não destruído, construído por Salomão, filho de Davi. Daqui em diante vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dedique-se ao serviço do Senhor, nosso Deus, e do seu povo de Israel. Organize-se para o serviço por grupos de família, as ordens escritas pelo rei Davi, rei de Israel, e pelo seu filho Salomão. Deixa eu ver se a quantidade de animais. Do seu gado, dos gados de Josias, do rei, dele mesmo. Josias tirou dele mesmo para oferecer a Deus como sacrifício da Páscoa, né? Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa. 30.000, presta atenção nesses números. 30.000 carneiros e cabritos. E 3.000 touros. 3.000 touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, ao tamanho da festa que Jeremias promoveu com a Páscoa. 3.000 touros, né? Esses touros foram sacrificados e comidos pelas pessoas, né? A carne foi oferecida e comida como uma festa. A festa da Páscoa. Tem mais. E 300 touros para o sacrifício da Páscoa. Os chefes dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías e Natanael, e também Asabias, e Jezabade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Tá vendo a quantidade de animais? 500 touros, 5.000 carneiros e cabritos,
e 500 touros para a Páscoa. Era comida demais. Então Josias celebrou a maior Páscoa de todo o período, desde lá do tempo de Moisés. Jeremias celebrou a maior Páscoa que há relato na Bíblia, né? E Jeremias morre no ano de 609. Ele morre apesar da sacerdotisa dizer que ele morreria num tempo de paz, a morte dele não foi uma morte tão pacífica. Mas ele morreu num tempo de paz. O castigo de Jeremias, do tempo lá de Zedequias, foi depois de Josias veio Joacás, Joaquim e Zedequias. Veio 3 reis e o quarto rei, Zedequias, que foi o rei que foi levado ao cativeiro. A morte de Josias. Ele morreu em tempo de paz, mas um faraó pediu permissão para cruzar o reino de Judá. O faraó Neco, né? Só que Neco não queria travar combate com Josias. Mas Josias não deu permissão. O faraó queria apenas atravessar Judá para seguir. Ele tinha uma rota para seguir, o faraó e o exército dele, mas Josias não deu permissão e apareceu diante de Faraó com as tropas de Judá, e o Faraó acabou fazendo guerra com Josias, e Josias morreu com uma flechada, né, que atravessou ele. E diz a Bíblia que ele foi o rei mais lamentado de todos os tempos, né? Ele foi o rei que o povo teve um luto por ele, impressionante. Ele foi o rei mais lamentado, a morte dele, porque Josias resgatou o povo, né, a comunhão do povo com Deus. Então Josias ficou muito querido pelo povo, né? Ele foi um exemplo de pessoa. Ele combateu toda a idolatria, né? Que nem ele abriu o túmulo dos sacerdotes que estavam mortos, mandou tirar os ossos de dentro e mandou tacar fogo nos ossos. Você vê o zelo de Josias com as coisas de Deus, né? Ele resgata o livro da lei, ele lê o livro da lei, né? E se arrepende das coisas que o povo não praticava, que estava ali na lei, só praticava idolatria, né? Ele se arrepende, ele ordena ao povo que se arrependesse, e o povo se arrependeu e renovaram a aliança com Deus, né? Eles fizeram um voto de renovo da aliança, e ele morre dessa forma trágica, mas em tempo de paz, como a profetisa havia dito, que ele morreria no tempo de paz. E o último rei de Judá foi Zedequias, né? Zedequias, até que Ezequiel profetizou sobre Zedequias, que ele estaria na Babilônia, mas ele não veria a Babilônia. Essa profecia está em Ezequiel, capítulo 12, o verso 13, né? Diz assim: também estenderei a minha mão sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei à Babilônia, a terra dos caldeus. Mas não haverá ainda que venha morrer ali. Né? Essa profecia era obscura, não se entendia ela. Ele ia estar lá, mas ele não ia ver a Babilônia. Quer dizer, Zedequias, pela sua, né, rebeldia, né, o seu coração duro diante de Deus, Deus permitiu que acontecesse coisas trágicas com ele, né? Ele
A última coisa que ele viu foi os filhos sendo mortos e o rei da Babilônia perfurou os seus 2 olhos e lançou Zedequias na prisão. Ele ficou cego, né? Triste, né? Você vê que o coração do homem, quando se endurece, dificilmente ele se volta para Deus, né? Aqueles que conhecem a Deus e endurecem o coração, Deus, ele nunca desiste de alertar a pessoa, ele nunca desiste de dizer, esse caminho é perigoso, né? Abandona esse caminho da soberba, o caminho, né, da altivez, o caminho da arrogância. Deus, quando o coração das pessoas se torna duros assim, Deus, ele vai enviar profetas, Deus vai enviar pessoas para alertar, Deus vai colocar os seus atalaias para dizer, esse caminho está errado, esse caminho não está certo. Se arrependa, volte-se para Deus, abandona a altivez, abandona a arrogância, que Deus certamente vai se voltar para nós, né? Quando a gente tem um coração, a palavra de Deus é muito clara, né? Ele não resiste a um coração quebrantado e arrependido, ele não resiste a isso. Um coração quebrantado diante de Deus vale mais que qualquer sacrifício. Deus, ele está preocupado com o coração das pessoas, né? Ele não quer sacrifícios tolos, né? Ele quer um coração arrependido, um coração voltado para a justiça, um coração voltado para a prática da misericórdia e do amor. É isso que Deus deseja das pessoas. Nada além dessas coisas. Deus não quer que a gente vive uma vida, né, se escravizando, às vezes, tentando agradar a Ele por sacrifícios, né? Sacrifícios que não vai alcançar a Deus, porque o que a gente precisa para ter Deus é um coração arrependido e o Filho de Deus, que é Jesus, e nada além dessas coisas. Apresentar diante de Deus com um coração arrependido e confiar em Jesus, né? Confiar nele, que ele é o nosso mediador. Ele é o sacrifício que foi providenciado. Nele está a nossa esperança, a nossa confiança. Eu encerro o vídeo aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre as histórias dos reis bons de Judá, né? E Judá teve 5 reis bons. Foi Davi, né? Asa. Deixa eu ver aqui. Davi, Asa, Josafá, Ezequias, Josias. Eu aconselho vocês conhecerem mais a história desses reis, porque os vídeos aqui são muito curtos, né? Conhecer mais a história desses reis, porque esses reis têm muito a ensinar. São só reis bons de Israel. Israel teve muitos reis, inclusive o reino do norte, porque Israel era um reino só, né? Israel. Mas por causa dos pecados de Salomão, isso aqui já era um propósito de Deus também, a divisão do reino. Por isso que há divisões que são provocadas por Deus. Há divisões que ele provoca. Então o reino, ele se dividiu em dois reinos. Um reino Deus chamou de Efraim, que foi Deus deu ao servo de Salomão, se eu não me engano era Jeroboão. E o outro reino, Judá, que foi dado a Roboão.
Roboão, ele copiou a influência de Salomão. A influência de Salomão, o que aconteceu? Roboão copiou os pecados do pai. Salomão já tinha começado a encher Israel de idolatria, de altares idólatras. Roboão, deixa eu ver se os nomes estão certos, espera aí. Isso mesmo. Roboão era o filho de Salomão. Eu sempre me confundo, que os nomes são muito parecidos. Então Roboão era o filho de Salomão, esse. E aqui começa, ele começa a infiltrar a idolatria no reino de Judá. O reino do norte, Efraim, só teve rei mau. Aqui, ó. Só pôr o joinha aqui. Pra baixo. Mãozinha pra baixo aqui. Só rei mau, tá? Judá era mais ou menos. Deus punha um rei bom, depois um rei mau. O povo se corrompia. Aí ele punha um rei bom. As pessoas, no final do reinado do rei bom, o povo abandonava Deus. Deus colocava um rei mau para castigar o povo. Então, o coração de Deus estava sempre no povo, né? O povo, quando desviava de Deus, Deus usava uma vara para corrigir eles, a disciplina, colocava um rei mau, até eles não aguentar o jugo daquele rei mau. Aí Deus colocava um rei bom, e assim Deus tratava, intercalando, mais ou menos. Não era essa regra não, mas era mais ou menos assim: um rei bom, 2 rei mau, um rei bom, 3 rei mau, um rei bom, um rei mau, entendeu? Ele ia fazendo essa mescla de reis. E Israel nunca teve um rei bom, só reis maus, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha trazido, né, cumprido o propósito dele, de ajudar um pouco, né, a você compreender mais a palavra de Deus. Se você achou que edificou sua vida e possa edificar mais pessoas, compartilhe o vídeo. Ajuda a divulgar o ensino da palavra de Deus. Né? Eu não cobro nada por isso, esses vídeos que eu faço. Não é a minha intenção cobrar nada por isso. A minha intenção é ensinar. Né? Eu compreendo que Deus colocou isso no meu coração, de ensinar a palavra de Deus, livre de qualquer tipo de influência denominacional, vertentes teológicas, livre de todas essas coisas que impede. Essas coisas às vezes impedem muita gente de ter uma revelação clara da palavra de Deus. Né? A gente não está preso a nenhum sistema de ensino, né? Ter uma interpretação mais voltada para a Bíblia, né? Menos influência do homem e mais a influência de Deus. Não que eu estou desqualificando os ensinos de algumas vertentes teológicas, ou desqualificando essas coisas, porque tem ensinos bons. São a escola de teologia, de interpretação pré-milenista, ela tem ensinos bons. Não concordo com muita coisa, mas há muitas coisas boas lá. E serve, como Paulo diz, né? Ouve de tudo e retém o que é bom. É isso que a gente deve procurar fazer. Quando a gente está estudando a palavra de Deus, o que o professor está ensinando, a gente deve ouvir tudo o que ele fala,
e reter o que é bom, né? A gente tem que ter discernimento de Deus para a gente poder entender, ó, o professor está cruzando a linha vermelha, não é bem por aí, né? Todo professor ele é passivo de erro, eu já falei isso. E fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Agora eu vou falar sobre imperadores, tá bom? Isso vai envolver muito Roma, né? Os imperadores de Roma. Talvez eu fale de alguns imperadores da Grécia, talvez, não sei. Mas eu quero concentrar mais em Roma, porque teve imperadores bons em Roma. Eles não criam em Deus, eles eram politeístas, eles criam em vários deuses, mas não quer dizer que não houve bons governadores em Roma, né? Marcos Aurélio, ele foi um excelente governador, um excelente imperador. Marco Aurélio, ele foi um filósofo, né? Então, você vê que se aprende muita coisa com ele e com outros imperadores também. Forte abraço, se vemos no próximo vídeo. Se você gostou, curte aí e compartilhe, tá bom? Fique com Deus, um abraço.